E aí, meu nome é Victor Galvão e esse vídeo de hoje, ele é um vlog. Ele não tem muito a ver com medicina, mas ele é mais para mostrar um pouco sobre o meu dia a dia, né? Quem sou eu com o passar do tempo, o que é que eu faço, o que é que eu gosto de fazer. Enfim, acho que são coisas que são interessantes também. Eu vou chamar esse quadro de Esse é Victor, né? Então, porque eu vou falar sobre mim, então resolvi botar esse nome. A ideia é colocar vídeos aqui semanais, mas excepcionalmente essa semana, como esse aqui é o vídeo zero, vai sair um atrás do outro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mim. Vou começar com quem sou eu, né? Como eu disse, meu nome é Victor Galvão, se você não me conhece ainda. Eu sou médico, tenho especialização em clínica médica, concluí em 2020, né? Entrei em 2018 e concluí em 2020. E atualmente eu atuo muito com emergência, né? Sou preceptor do internato de emergência numa faculdade aqui em Recife. Atuo também com plantão na emergência e trabalhando em hospital, né? Evoluindo em paciente internado. Esse sou eu, médico, né? Profissional. Mas eu não comecei aí, né? Eu nasci em Natal, eu passei a maior parte da minha vida lá. Atualmente já está quase igualando o tempo de fora da cidade natal, que é Natal. Foi onde eu fiz meu ensino médio, foi onde eu estudei para o vestibular, onde eu fiz assim, comecei a minha vida. Para quem não sabe, já falei isso algumas vezes no Instagram, mas medicina não foi a primeira faculdade que eu fiz, sabe? Não era nem o primeiro curso que eu pensei em fazer. Em algum momento, quando eu era mais jovem, eu posso ter até pensado na possibilidade, mas estudar não era muito a minha praia, não. Não fiz vestibular para medicina logo de primeira, né? Meu ensino médio foi meio conturbado também, então no final das contas eu fiz meio que para qualquer coisa. E comecei engenharia de computação. E no curso de engenharia de computação eu passei aproximadamente um ano, que eu não cheguei a terminar os dois períodos, porque eu desisti quando eu estava no segundo período de curso, mas ainda fazendo matérias do primeiro, que eu reprovei algumas cadeiras. Mas eu percebi uma coisa, que ou eu estudava para terminar o curso, ou eu estudava para fazer alguma coisa que eu gostasse mais. Definitivamente a parte ali de engenharia de computação não era nem o que eu imaginava, nem o que eu me via fazendo como profissão, sabe? No final das contas eu resolvi não continuar o curso, né? E aí fui estudar para fazer alguma outra coisa. Talvez fazer medicina fosse interessante. Me dediquei aí a preencher as lacunas que eu tinha tido no ensino médio e aí consegui passar. Fui chamado em Campina Grande, na Paraíba, então do Rio Grande do Norte para Paraíba, muito próximo, né? Os estados são colados, e aí eu fui. Antes disso eu passei em São Luís, no Maranhão. Cheguei a cursar um mês lá, mas aí voltei para o Nordeste, assim. Nordeste, São Luís é Nordeste também. Mas voltei aqui mais para próximo, porque, enfim, geograficamente era bem melhor, né? Eu conseguia ir de carro, conseguia visitar meus pais, era bem mais fácil de eu me deslocar. Meio sem querer, encontrei algo que eu gosto muito. Consegui me dedicar bastante e já tinha um pouco mais de maturidade, né? Sabia que ou era estudar para aprender ou não ia dar certo. Eu já tinha vivenciado um curso sem estudar, né? Não foi o curso todo, mas foi uma fração que foi o suficiente para servir de exemplo. Então foi aí que eu meti a cara, né? Assim, teve outras experiências também, outras coisas, outras situações que eu passei durante o curso e durante a vida pessoal mesmo, nesses 6 anos de formação, que me motivaram a estudar um pouco mais. Isso foi diferencial, porque eu já tinha me interessado pela área geral, né? Pela área médica, mas tiveram alguns empurrões a mais, né? Algumas motivações a mais. Mas não era só medicina, né? Minha vida não era só medicina. Eu sou um cara que gosta muito de praticar atividade física. Desde de criança eu já jogava no time de futsal quando eu era mais jovem. Além do futsal eu fazia karatê. Quando eu fui para o ensino médio, né, lá em Natal, na escola para que eu fui no ensino médio, eu fui para o Cefet, o karatê não tinha horário legal para mim. Eu até tive vontade, procurei, não estava tendo aula, estava de recesso, não sei o que, enfim. Fato é que eu não consegui continuar, mas eu comecei a treinar basquete. Aí me empolguei pelo basquete, gostava de jogar. Eu era pequeno, né? Eu tenho 1,79 m. O basquete era baixinho. Eu um pouco habilidoso, então eu gostava de jogar na defesa. Como na maioria das vezes nos esportes que eu pratiquei, eu jogava na defesa, eu gostava de jogar na defesa. Mas eu não tinha tamanho para isso. Eu jogava, brincava ali e tal, mas nada que
conseguiu ser muito sério, não. E aí, depois de um tempo, eu descobri o futebol americano. Com esse esporte que eu praticava, fazia musculação, fazia alguns treinos específicos, etc. Então, resumidamente, minha vida era meio essa mesmo. Era estudar e praticar atividade física. Estudar e praticar atividade física. Nunca fui um cara muito de farra, de festa, essas coisas, não. Talvez isso tenha contribuído também para eu ter um rendimento bom nas duas áreas, né? Porque eu não fazia outra coisa. Durante a graduação, eu percebi algumas coisas. Tentando aprender mais, né? Eu vi, assim, descobri as ligas acadêmicas. Uma, assim, que me marcou bastante foi a Liga de Cardiologia, e foi a primeira que eu entrei. E o que eu achei interessante foi a possibilidade de você aprender com os outros colegas, sabe? O ensino, ela vinha do professor para o aluno, né? E não tinha muito essa pegada de você ter um mentor, né? Você ter uma pessoa que você tá ali junto dela, aprendendo junto com ela. Era muito aquela coisa de cima para baixo. O professor, ele sabe muito mais, tá ali para passar o conteúdo de uma certa forma já bem estruturado, né? Quando a gente vai para a liga acadêmica, é uma coisa que é feita dos alunos para os alunos, né? Então você tem uma galera que tá ali crescendo também e ensinando. É algo que eu achei interessante. Eu percebi que o pouquinho que eu comecei a aprender ali, eu já conseguia ajudar outros colegas. Com o passar dos anos, comecei a entrar no ciclo clínico e ter um pouco mais de mão. Eu começava a poder ajudar também quem estava no básico, né? E aí eu fui me interessando também por essa parada de estar ajudando, né? E estar ensinando. Isso ficou na minha mente também, sabe? Somando a isso, né? Dessa experiência que eu tive de ter sido ajudado e por muita gratidão por quem me ajudou, resolver também fazer parte disso. Aconteceu uma situação na minha família que houve um erro diagnóstico assim que para mim foi absurdo. Não sei se foi falha técnica do colega ou se foi um pouco de arrego, assim, com esse termo mesmo, se foi um pouco de falta de coragem de dar o diagnóstico, mas numa imagem de radiografia de tórax tinha uma lesão especulada, claramente cancerígena, que o colega tratou como uma pneumonia. Eu me recordo de ver a imagem e assim, falar, ó, isso aqui é um câncer, não tem a menor dúvida que isso aqui é um câncer, tem que ser investigado. Enquanto que o colega tinha só passado um antibiótico e a pessoa, enfim, a minha avó, né, a pessoa foi que passou por isso, minha avó não melhorava, obviamente, porque o antibiótico não ia resolver a tosse, falta de ar dela e diversos outros sintomas que ela tinha. Já estava ictérica, com ascite, enfim, tinha um monte de outras coisas e que passou assim, que o colega deixou passar, não sei se por falta de coragem de dar o diagnóstico, se foi arrego mesmo ou se foi falha técnica, né? Não perceber, não ver, não entender o que é que estava vendo. Isso assim me marcou muito. Fiquei muito sofrido na época, revoltado até, né? Como é que isso acontecia, né? Como é que uma pessoa conseguia deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tendo visto o que viu e deixando passar. Ter dado o diagnóstico, sei lá, uma semana antes, porque isso aí aconteceu no meio da semana, quando foi no fim de semana foi que eu vi o exame de imagem. O fato de ter dado o diagnóstico uma semana antes não ia mudar o desfecho. Mas foi muito angustiante para mim saber que tem alguém que trabalha com algo que eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer, que não está preparado o suficiente para lidar com algumas situações. E aí quando eu me formei e estava na residência, pegando um pouco mais de experiência, eu percebi que já dava uma ajuda maior também para quem estava se formando, né? Os internos, os doutorandos, enfim, como você chame aí. Eu conseguia ajudar o pessoal. Resolvi fazer o que, assim, algo que estava bem incipiente na época, mas que eu acho que eu ia alcançar muito mais gente, que foi começar os canais aqui nas redes sociais. Algumas aulas, né, alguns conteúdos de imagem e fui fazendo isso aí devagarzinho. A ideia sempre foi de evitar que alguma pessoa, né, passasse pela mesma coisa que eu passei. Assim, você deixar passar algo importante, né, você deixar que isso aconteça, ou mesmo um paciente, você pensar num contexto de emergência, né, que termina sendo o tema que eu falo mais, você deixar de reverter algo que seja reversível, né? A família muitas vezes não vai ter essa ideia muito clara,
mas você sabe. E você saber que você não fez tudo que você podia, que você não estava preparado o suficiente e aconteceu o pior é desagradável. E se a família souber minimamente, né, e você ser o responsável por ter feito algo errado, né, de certa forma, inadequado, você está mal preparado, pô, você pode dar, assim, ser muito desagradável, né, essa relação com a família, dar problema. Nessa ideia de ajudar os colegas, né, que estão se formando, os colegas que estão formados aí a ter um pouco mais de segurança no que vão fazer no dia a dia, particularmente na emergência. Minha comunicação é direcionada para o médico, mas no final das contas quem se beneficia é o paciente, né? Porque você vai ter um colega mais bem preparado, com mais conhecimento, que vai atender melhor o paciente. Logo, a probabilidade de um desfecho melhor é melhor também. Bom, é sobre isso aí que eu falo nos meus canais. Essa é a ideia. De forma geral, é ajudar mais pessoas, ajudar quem está começando, ajudar quem tem alguma dificuldade, algum receio, ou mesmo que não esteja no começo da sua vida profissional. E por tabela a gente ajudar os pacientes, né? Particularmente aqui eu falo muito sobre emergência clínica, né? O que você vai encontrar no dia a dia de porta, o que você vai ver no paciente da vermelha, o que é importante você ficar ligado. Não sou muito fã de macete, não sou muito fã de mnemônico e afim. Geralmente eu tento focar muito mais na parte prática e de forma mais lógica, compreender melhor como é que funcionam as coisas para ter um entendimento melhor de como resolver, né, de como tomar as condutas. Na imensa maioria das vezes eu vou explicar a lógica, o porquê que alguma coisa acontece daquele jeito. E aí, sacando o porquê, você consegue entender melhor o que é que você está fazendo, o como você vai resolver. E é isso. Isso aí é um pouco sobre mim. Esse foi o vídeo 0, né, desse vlog, né, desse formato que eu vou fazer agora. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha rotina, uma rotina que eu resolvi implementar para ver se eu consigo melhorar um pouquinho o meu rendimento. E aí no próximo vídeo eu vou falar o porquê, explicar tudo direitinho. Mas ele vai sair logo em seguida desse, né? Porque esse aqui é meio que um piloto, né? O vídeo 0 e o vídeo 1 vai ser esse, o próximo, né? E aí vão sair juntos. Mas a ideia é fazer semanal aqui, então vejo você no próximo vídeo e espero que também na próxima semana.